Hello students, welcome to our English class. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Então, nosso objeto de conhecimento, funções sociais dos movimentos e das práticas corporais da cultura da juventude amazonense, conhecimentos fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, artísticos e culturais. E o nosso detalhamento, posicionamento crítico diante das informações falsas, fake news, e nocivas à saúde pública que utilizam a língua inglesa como forma de legitimação do discurso, disseminando ideologias e desinformação. Vamos iniciar nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, então, vai tratar de práticas corporais, ainda nesse tema, só que voltado aí para uma questão muito importante, relacionado à saúde pública. E um dos grandes problemas relacionados às práticas sociais é justamente a presença das fake news, que no contexto da língua inglesa, utiliza-se da língua inglesa para propagar informações legitimando. É bastante comum, às vezes, você ver um vídeo ou um texto em que trata de determinado assunto, nesse caso aqui, né, das práticas corporais, produzido em língua inglesa justamente para dar essa ideia, né, para legitimar esse tipo de informação que é falsa. Aí uma pessoa desavisada que vê o texto sendo produzido, né, oralmente ou então escrito em inglês, mas com a tradução ali, ele vai, por estar em inglês, né, dar maior atenção, levando então um problema muito sério, né, que pode ser relacionado à saúde, né? Não só do indivíduo, mas de toda uma população. Então, nós estamos tratando desse fenômeno, né, que é voltado para as práticas corporais. Não dá para falar de práticas corporais sem human body, falar do corpo humano e as suas partes. Obviamente, muitas dessas palavras, desse vocabulário, vocês já conhecem, mas calma, a gente vai rever e também eu indico que vocês vão anotando essas palavras que vocês desconhecem. Vamos ver agora uma animação que trata do corpo humano e suas partes. Vamos lá? Head, cabeça. Face, rosto. Neck, pescoço. Shoulder, ombro. Arm, braço. Elbow, cotovelo. Wrist, pulso. Hand, mão. Fingers, dedos. Chest, peito. Back, costas. Waist, cintura. Hip, quadril. Leg, perna. Knee, joelho. Ankle, tornozelo. Foot, pé. Toes, dedos dos pés. Então, dentro desse VT, nós vimos aí as partes principais do corpo, né? A gente pode colocar mais detalhes e se aprofundar mais nesse vocabulário. Mas a gente trouxe ali todos aqueles mais comuns, aqueles mais visíveis, né? A gente pode partir de pequenas partes se a gente quiser ampliar esse vocabulário. Vamos dar uma olhadinha novamente? Olha só. Então, nós temos aí Human Body Vocabulary. Nós temos, então, essa lista de vocabulários, né, relacionado ao corpo humano. Eu tenho muscle, que são os músculos, né? Joint, nós estamos falando de articulação. Aí, cartilage, cartilagem. Aí nós temos organ, organ, todo aquilo que se refere às partes do corpo, né? A pele é um órgão, inclusive, mas também tem os órgãos internos, né, que a gente poderia se aprofundar ainda mais entrando dentro desse vocabulário aqui. Tissue é tecido de modo geral, tá? Não necessariamente a pele. Aí eu tenho bone, osso, ligament, ligamento, nerve, nervo, blood vessel, vaso sanguíneo, né? A palavrinha blood, então é sangue, vessel é vaso, então vaso sanguíneo. Então eu tenho muscle, joint, cartilage, organ, tissue, bone, ligament, nerve and blood vessel. Essa é a lista de vocabulário que ampliou, então. A gente poderia se aprofundar ainda mais, né, falando de outras partes do corpo, né, mas não seria possível, que a gente teria que ter muito mais tempo disponível. Agora eu vou mostrar para vocês, né, uma
Um VT também que traz só que partes relacionadas aí às práticas corporais, só que movimentos, tá? Então acompanhe com bastante atenção, tá? É um VT que vai trazer não só a pronúncia, mas também o movimento para vocês acompanharem. Fique bastante atento aí, vão anotando palavras desconhecidas que poderão ser utilizados posteriormente. Vamos lá? Stretch, alongar. Flex, flexionar. Extend, estender. Bend, curvar. Rotate, rotacionar. Lift, levantar. Lower, abaixar. Push, empurrar. Pull, puxar. Balance, equilibrar. Strengthen, fortalecer. Relax, relaxar. Então nós vimos, né, nesse VT uma lista ali de movimentos, né, em língua inglesa, que está bem conectado com o tema da nossa aula, que são as práticas corporais. Quando a gente fala desses movimentos corporais, né, a gente também sofre com outro problema, né? Na mais das vezes nós temos problemas com dores, né? Quando a gente faz uma prática física, a gente acaba então tendo um tipo de dor. Em língua inglesa, nós temos 3 formas de falar do mesmo tema, que é dor. Só que nós utilizamos em situações ligeiramente diferentes, tá? Então nós vamos ver como é que é dor em língua inglesa, as suas 3 formas, né, que nós utilizamos e quais situações utiliza um ou outra. Vamos dar uma olhadinha? Então nós temos ali, ó, pain, injury or ache. São as 3 formas, ambos falam de dor, tá? Pain, injury or ache. A diferença aqui, injury, que é mais ferimento, tá? Mais a ideia de ferimento. Vamos ver quando o significado de cada um e em que situações, né, deve ser utilizada, né? Nós utilizamos essa palavra. Então, pain refere-se a uma sensação desagradável ou desconfortável que pode ser aguda, intensa e de curta duração, ou crônica, persistente e duradoura. Então, repare que pain é uma dor mais forte, né? Ela é uma dor que pode, além dessa sensação desagradável, ela pode ser uma dor também intensa e de curta duração, então algo crônico, né? Uma dor crônica. Então, se vão utilizar essa palavrinha para indicar dor dentro desse contexto, né? De uma dor forte, mais aguda ou algo crônico, tá? Palavrinha injury refere-se a um dano físico ao corpo causado por um impacto, acidente, esforço excessivo ou trauma. Então, isso, né, injury pode ser, né, a tradução como ferimento, mas todo ferimento ele leva necessariamente a dor, então ele está relacionado com esse tema também. Então, você vai utilizar a palavrinha injury para se referir a um dano físico, né, um machucado, um ferimento. E ache. Ache eu vou utilizar, então, refere-se, né, a uma sensação de desconforto ou dor leve, constante e geralmente menos intensa do que a dor aguda. Por exemplo, você está com dor nas costas. Não é necessariamente, né, na mais das vezes, salvo raras exceções, não é uma dor muito aguda, muito forte, portanto, você vai utilizar o ache e não pain, tá? Por isso que eu vou falar headache, dor de cabeça.
Essas dores que são mais próximas ali de um desconforto não muito intenso, eu vou utilizar então ache, tá? Naquelas mais agudas, mais fortes, crônicas, eu vou optar pela palavrinha pain, que é um vocábulo que também diz respeito aí à dor, certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês uma receita em língua inglesa, né? Claro, obviamente uma receita falsa, vai faltar alguns elementos ali, para a gente ver como é que é feito, né, a receita em língua inglesa, né? Como é que é trazidas as informações relacionadas a determinados produtos, determinadas drogas, né, determinados remédios. Quando me refiro a drogas, eu me refiro exatamente a essa ideia de remédio, que são palavras que por vezes são sinônimas, certo? Vamos dar uma olhadinha e depois a gente vai explorar com um pouco mais de atenção. Olha só. Medication Guide. Medication Guide, guia de medicação, né? Seria uma receita, né? Aquilo que vem dentro das caixinhas de remédio, por exemplo, né? Que vai indicar para que serve. Analgesic é uma palavra cognata, analgésico, né? Significa, então, analgésico, que é o remédio exclusivo para dor. Então, drug name, nome do remédio. Drug, então, é uma palavra que não de droga, como nós temos aqui, mas no sentido de remédio. Aí, generic name, aqui estaria, né, o nome genérico da marca ou do produto. Aí, description, que é a receita. Description. This medication is a pain reliever that works by blocking pain signals in the brain and nerves. Esta medicação é um alívio, né, da dor que funciona bloqueando os sinais de dor no cérebro. Olha a palavrinha que é um novo vocabulário. Brain, cérebro. E nervos, que nós já vimos. It is commonly used to alleviate mild to moderate pain such as headaches, muscle aches or menstrual cramps. Então, é comumente usado, olha o mente aqui, ó, né, com o final LY, vai dar a tradução mente na língua portuguesa. É comumente usado para aliviar uma dor moderada, tá? Minimizar, né, uma dor moderada, tais como dores de cabeça, dores musculares ou cramps, quer dizer cólica menstrual. Então, vou utilizar esse tipo de remédio para essas situações. Indications, indicações. Para que serve esse remédio? Nós já vimos ali na introdução, né, da receita, né? Para que serve? Mild to moderate pain relief, quer dizer minimizar, né, diminuir uma dor, né, aquele sentimento de dor moderado, palavrinha pain, né? Headaches, dores de cabeça, indicado para dores de cabeça. Muscle pain, dor muscular. Aí menstrual cramps, cramps então é cólicas de modo geral, e aqui eu estou me referindo a uma cólica específica, que é a cólica menstrual. Toothaches, dores de dente, tá? Então é indicado esse analgésico. E back pain, aquela dor nas costas, aquela dor mais aguda, reiterando, né, que eu poderia utilizar a palavrinha ache se ela não for uma dor muito aguda, tá? Se ela for uma dor mais leve, ache. Se ela for uma dor mais forte, eu vou utilizar a palavrinha pain. Tudo que é acima de um desconforto, eu vou utilizar pain, tá? Obviamente, quando eu digo assim, normalmente eu utilizo a palavrinha ache com dores de dente, né? Toothache, ou então dores de cabeça, headache. No entanto, se a dor for muito forte, muito mais forte do que uma sensação de desconforto, enfim, você vai utilizar a palavrinha pain, que tem esse sentido de ser uma dor mais forte. Administration, administração. Como dosar esse remédio? Como dar esse remédio? Como é que ele é administrado? Take by mouth with a full glass of water. Então, você toma, né, pela boca, é um remédio oral. Take by mouth. With a full glass of water, com um copo de água. Full quer dizer cheio, né? Completo. Glass of water, um copo cheio de água. Então, um remédio que se vai tomar oral, né? E com água. Can be taken with or without food. Pode ser tomado with, com ou sem comida. Tá? Então, você pode tomar em jejum ou não. Então, administration eu vou utilizar nessas situações aqui, né? Ele é tomado oralmente, né? E com o uso de água. E ele pode ser tomado em jejum ou não, né? Quando eu falo que pode ser tomado com comida ou sem, eu estou me referindo justamente a esse fato, né, de eu poder tomar esse remédio em jejum também. Precautions.
Precautions, precauções. Quais são as precauções com relação a esse remédio, né? Avoid using this medication if you have a known allergy to. Então, generic name, é o nome genérico, né, dessa alergia. O que está escrito aqui? Avoid, evite. Using this medication, evite tomar essa medicação. If you have a known allergy to, se você tem uma alergia conhecida, tá? Então, é por isso que o médico pergunta, né, quando você vai tomar determinado remédio, se você tem alguma alergia conhecida. Às vezes, um dos componentes do remédio, do próprio analgésico, pode ser alergênico, né? Ele pode causar alergia, então, o indivíduo. Então, por isso que é feita essa pergunta. Então, evita esse remédio, caso você saiba que dentro da fórmula desse remédio tem um componente que você sabe que vai causar alergia. Inform your doctor if you have liver disease, kidney disease or a history of stomach ulcers. Informe o seu doutor, né, seu médico, if you have, se você tem liver disease. Se você tem um problema de fígado, tá? Uma doença relacionada a fígado, rins, ou um histórico, né, de úlceras no estômago, tá? Então, essa precaução, né, você tem que informar antes de tomar esse tipo de remédio, se você, né, tem alguma doença, né, relacionada a fígado, rins, ou então um histórico de úlceras do estômago. Aqui a gente reitera, né, as palavras em língua inglesa, a grande maioria delas, iniciando com H, vai ter som de R. Elas possuem som diferente da língua portuguesa, portanto vai ficar history, tá? A gente faz essa distinção que a gente leva em consideração a língua portuguesa e, por vezes, a gente acaba fazendo essa relação de forma errada. A maioria das palavras em língua inglesa, com inicial em H, terá som de R, certo? Aí, consult your healthcare provider before use if you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding. Qual é a outra precaução? Consulte aqui é seu médico, tá? Consulte seu médico, aquele que é responsável por te dar conselhos médicos, tá? O médico, o doutor, né? Consulte seu médico antes, before use, antes de usar, se você estiver pregnant. A palavrinha pregnant significa gravidez, grávido, sempre relacionado a esse contexto aí, tá? Gravidez, grávido, tá? Grávida, né? Então, se você está grávida, planning to become pregnant, se planejando, né, se engravidar, então você deve evitar esse tipo de remédio. Or breastfeeding. Aqui eu tenho a junção, a palavra composta. Breast é peito, feeding, alimentação, né? Alimentar, relacionado à alimentação. Então, breastfeeding, amamentação, tá certo? A palavrinha breast é peito de modo geral, mas também seio, tá? Nesse sentido, nesse contexto. E breastfeeding, amamentação, né? Breastfeeding, amamentar pelo seio, né? Então, essas são as precauções com relação a esse remédio. Warnings. Warnings quer dizer atenção, cuidado, né? Precaução. Do not exceed the recommended dose to avoid potential overdose or serious side effects. Então, não exceda a dose recomendada para evitar uma overdose potencial, uma potencial overdose, né? Uma palavra que nós trouxemos da língua inglesa, a gente já utiliza, overdose. Or serious side effects, ou sérios efeitos colaterais. Então, essa expressão, serious side effects, sérios efeitos colaterais, tá certo? Então, não exceder a dose recomendada para evitar uma potencial overdose ou sérios efeitos colaterais. Avoid consuming alcohol while taking this medication, as it may increase the risk of liver damage. Evitar o consumo de álcool enquanto tomar esse remédio, essa medicação, tá? As it may increase the risk of liver damage, porque isso pode aumentar, a palavra increase quer dizer aumentar o risco de problema de fígado, tá?
danos. A palavra damage é dano, dano ao fígado. Próximo conselho, né, alerta é discontinue use and seek medical attention if you experience severe allergic reactions such as rash, itching or swelling. Então, descontinue o uso e procure, and seek medical, e procure atenção médica, né? Vai ao médico se você tiver uma experiência severa de reação alérgica. Tais como rush, quer dizer erupção cutânea, tá? Aquelas bolhas, né, vermelhas, normalmente vermelhas, que saem no corpo devido à alergia. Itching, coceira, tá? Ou swelling, que é inchaço. Então, nós temos que descontinuar o uso desse remédio se você sentir uma experiência severa de alergia, de reação alérgica, como erupção cutânea. Eu não consigo dizer uma tradução diferente disso, mas são aquelas bolhas, né, que saem, que são relacionadas a um processo alérgico. Itching, coceira, e swelling, inchaço. Então, se o paciente sentir um desses problemas, ele deve suspender o uso, ok? Então, nós estamos falando aqui de um remédio que trata-se somente de um alérgico, né? Um remédio que eu utilizo, então, analgésico, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês de um aspecto. Quando a gente traz esses elementos, é justamente nesse tipo de remédio, né? Às vezes, uma fake news se espalha, tome determinado remédio que ele faz bem para, sei lá. Nós tivemos, por exemplo, na época da pandemia, diversos tipos de fake news, inclusive de órgãos públicos, né? Tentando colocar, por exemplo, remédio como cloroquina, por exemplo, para resolver um problema sério, como era o caso do Covid. Claramente, sabidamente, era algo que não funcionava, a ciência dizia o contrário, mas essas fake news circularam muito, né, pelos celulares afora aí, e isso pode levar as pessoas a tomar um remédio que pode causar um problema muito sério. Primeiro que a maioria dos remédios, embora hoje tenha um controle muito mais rígido, mas os remédios, de modo geral, são acessíveis de uma forma muito simples. E as pessoas têm uma tendência de se medicar de forma autônoma. Não vai ao médico, então toma. Às vezes alguém diz assim, toma tal remédio que emagrece. Aí a pessoa vai lá e toma. Ou então, toma determinado remédio que vai resolver esse seu problema. E não é, né? Às vezes esse remédio vai causar muito mais problema, porque às vezes pode ter uma alergia severa a determinado componente desse remédio, e aí essa fake news, essa informação falsa, poderá levar você, inclusive, a óbito. Então, nasce daí a importância de se tomar cuidado, né, com relação ao uso de medicamentos, né, que está relacionado aí à saúde, certo? Vamos ver mais um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, vamos lá? Olha só, The Danger of Fake News in Health and Fitness. Agora nós vamos para a prática, né, o perigo das fake news in Health and Fitness. O perigo, então, das fake news, a saúde, a palavrinha health, saúde, e fitness, gente, é uma palavra que já está adicionada à língua portuguesa através do processo de estrangeirismo. Nós optamos, nós não, né, mas ele foi introduzido, a gente aceitou de forma passiva a utilização dessa palavra para definir todos esses elementos que compõem as práticas esportivas, né, práticas corporais e tudo mais. Então, para evitar um uso demasiado de palavras para falar uma mesma informação, a gente pode simplificar utilizando uma palavra que já existe, fitness, por exemplo. E aí eu faço uma analogia com relação à palavrinha e-mail, né? E-mail, todo mundo sabe o que é o e-mail, sabe para que serve, a sua finalidade, a funcionalidade, tudo isso. Mas ele vem, né, a gente utiliza essa palavra, que nasce no inglês, porque a gente precisaria utilizar correio eletrônico para se referir a e-mail. Então, a gente utilizando a palavra e-mail, a gente reduz, né, uma explicação desnecessária. É dentro desse processo que ocorre o estrangeirismo, né, que é a efetivação de determinados vocábulos, de determinadas línguas, que são inseridas nas outras, tá? É um processo comum e as línguas têm esse processo vivo, né, de mudança, de alteração, e ela vai se adequando à realidade da sociedade. Pois bem, vamos lá. Fake news, né, também é uma palavra que nós utilizamos aí, já é um estrangeirismo, são as notícias falsas, né? Coloca, né,
Fake news, então, coloca em risco, né? Ele chama atenção para os riscos, sério risco, né? Da saúde pública, health public, and fitness. Olha a nossa palavrinha aqui. Práticas, né, relacionadas às práticas esportivas de modo geral. False information about diets, exercise and treatments can lead to harmful behaviors and undermine trust in credible health advice. Então, relacionado aí às fake news. Então, nós temos as fake news representam, né, um risco sério à saúde pública e relacionado à fitness, né, que é essa condição, essa relação de elementos voltados para a saúde, né, para as práticas corporais e práticas de atividades físicas. False information, informações falsas about diet, né, sobre dietas. Exercise, né, às vezes a pessoa faz determinado exercício que vai resolver teu problema de coluna, né, mas sem nenhuma comprovação, sem nenhum acompanhamento de um profissional, as pessoas acabam fazendo e piorando o problema, né? And treatments can lead to harmful behaviors. Então, informações falsas sobre dietas, exercícios e tratamentos, and treatments, can lead to a harmful, pode levar a um perigoso, né? Harmful quer dizer algo perigoso, comportamento perigoso, e undermine quer dizer minimizar a confiança, trust, a confiança in credible health advice. Então, uma informação falsa sobre dieta, sobre exercício, sobre qualquer tema, né, e tratamentos, pode levar a um comportamento perigoso de minimizar a confiança e a credibilidade, né, de órgãos e de conselhos de saúde. Então, é justamente nesse vácuo aí que as fake news agem, né? Não comum, né? As pessoas acabam se utilizando, então, né, dessas fake news para se automedicar e aí trazendo um problema muito mais sério, justamente porque nós temos, né, uma forma, né, de se conectar com as pessoas. Não, uma pessoa que tem pouco acesso à informação, ou então tem também pouco acesso à saúde pública, ela acaba tendo acesso a outros meios de informação que podem trazer muito mais prejuízo para esse indivíduo. No caso das fake news, né, a gente tem inúmeros casos de problemas, né, causados por essas informações falsas que podem piorar a saúde do indivíduo. Então, por isso que é uma recomendação que é batido sempre para as pessoas procurarem ajuda médica em caso de um problema sério, procure ajuda de quem conhece, não se automedicar, não acreditar nas pessoas, né, naqueles indivíduos, nessas informações que circulam por aí. O que tem de situações onde pessoas acabam tomando remédio para resolver um problema e acabam criando um outro muito sério, não tem, são incontáveis. Com relação à atividade física, por exemplo, a utilização de produtos, por exemplo, que prometem dar o shape, né, que a pessoa quer, né, dar aquele forma no corpo que a pessoa tanto deseja, num período muito mais rápido e sem muito esforço. Aí as pessoas acabam usando esteroides e outros tipos de produtos, visando aí essa busca pelo corpo perfeito, e aí vai causar posteriormente um problema muito mais sério que pode levar a óbito. O que era um problema que poderia ser resolvido com um pouco de exercício, né? Não é uma atividade fácil, não é um processo fácil, mas com esforço poderia ser conseguido, tentou encurtar o caminho e acaba causando muito mais problema para a sua saúde. Então é dentro desse contexto que as fake news circulam e dentro também desse contexto que elas se tornam extremamente perigosas para a saúde pública, tá? Então, conforme essas informações são cada vez mais elaboradas com imagens, né, muitas vezes imagens falsas, né, para dar credibilidade àquela informação que também é falsa, então as pessoas acabam fazendo, né, se esforçando muito para criar, né, uma imagem, uma informação, uma notícia que é falsa, e aí espalha, as pessoas que têm acesso não buscam também encontrar a informação verdadeira, pesquisar, né, pegam essa informação pronta e acabam usando isso e colocando a sua própria vida em risco. Tá certo, gente? Então, cuidado com as fake news em qualquer âmbito, especialmente relacionado aí à saúde pública, tá certo? Bem, assim nós finalizamos a nossa aula de hoje.